Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje já celebramos o 9º dia da nossa novena em honra dos 3 arcanjos, São Gabriel, São Rafael e São Miguel. E nesses dias nos meditamos sobre a oração da súplica ardente. Falta a última parte para a nossa meditação. Aquela parte que começa com as palavras: socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Depois de invocarmos especificamente os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nós agora nos dirigimos aos anjos em geral. E cada palavra dessa invocação dos anjos tem a sua profundidade, tem o seu significado profundo. Vejam: socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Será que os santos anjos são nossos irmãos? Sim, podemos dizer que eles são nossos irmãos, porque eles pertencem à mesma família, a família de Deus, que é a Igreja. Deus enviou seu Filho para se fazer homem. E não somente o primogênito de muitos irmãos humanos, mas primogênito de todas as criaturas. E o grande plano de Deus de unir tudo o que há no céu e na terra em Cristo, de unir anjo e homem em Cristo. Portanto, quando Deus se fez homem, anjos e homens se fizeram irmãos. O que foi quebrado pelo pecado, né? O anjo se tinha afastado do homem, né? Pelo pecado. O homem caiu na escravidão do inimigo. Agora em Cristo se faz novamente essa união entre anjo e homem. Anjo e homem se tornam irmãos em Cristo. Então, no nosso batismo, nos tornamos realmente irmãos dos santos anjos. Nós voltamos às suas fileiras. Então, podemos chamar os anjos, de fato, nossos irmãos. E aqui nós chamamos nossos irmãos grandes e santos. Os anjos são os primeiros criados. São nossos irmãos grandes, mais experientes, mais inteligentes. O anjo, por sua natureza angélica, está acima de nós. Realmente, o anjo é nosso irmão grande, né? Nosso guia. E também nosso irmão santo. Nós somos ainda a caminho. Nós somos fracos e podemos ainda cair no pecado. Mas o anjo já passou pela sua provação e já se decidiu por Deus. Ele já está firme e firmado no bem. Por isso, o anjo é santo. Então, os anjos são nossos irmãos grandes e santos. E o texto continua: que conosco servis diante de Deus. No fundo, como disse uma vez o nosso Papa Francisco, anjo e homem têm a mesma vocação de servir a Deus e servir aos irmãos. Não disse São Paulo na carta aos Hebreus: não são todos os anjos espíritos servidores enviados para aqueles que devem herdar a salvação? Então, todos nós, tanto anjo como nós, participamos desse serviço que Deus nos confiou. Servir a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, e também servindo nossos irmãos, servindo sobretudo para a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Então, qual é o
serviço específico dos anjos. Na oração da coleta da festa dos arcanjos, nós rezamos: ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Os anjos que servem a Deus no céu também têm seu serviço aqui na terra. E qual é o seu serviço específico? Eles são enviados para nos proteger, nos guiar, nos conduzir no caminho para o céu. E então, nas próximas invocações, pedidos aos anjos, nós pedimos justamente aos anjos de nos cumprir a sua missão em nós, de nos ajudar de superar os obstáculos, as dificuldades no nosso caminho para o céu. Qual é o primeiro perigo, o grande obstáculo no nosso caminho para o céu? Não são tanto os perigos exteriores, mas somos nós mesmos. Nossa covardia, tibieza, egoísmo, avareza, inveja, desconfiança, tudo isso, não? Nossas fraquezas, nossos vícios, nossas atitudes, não? Erradas, tudo isso precisa ser purificado. Não? Então o anjo nos ajuda de vencermos a nós mesmos, de superarmos nossa covardia e tibieza. O anjo é valente, ele é fervoroso. O anjo nos ajuda de superarmos nosso egoísmo. O anjo é generoso, não? Etc, etc. Então é importante pedir aos santos anjos defender-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Em seguida, nós fazemos um pedido muito importante. Né? Cada pecado que cometemos deixa um nó na nossa alma, na nossa vida espiritual. Né? O pecado também se comete pelo apego às coisas terrenas, colocar as coisas terrenas ou pessoas no lugar de Deus. Não? Pecado significa sempre voltar-se para a criatura de maneira desordenada. Então, o anjo nos ajuda a desatar os nós do pecado e tirar-nos do apego às coisas terrenas. Ele eleva nosso olhar para cima, ele eleva nosso coração para as coisas de Deus. Como pedimos na oração eucarística, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Nesse contexto, podemos também pensar naquela imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós. Não? Os anjos apresentam nessa imagem os nós que estão na fita da nossa vida para ela desatar os nós. Então, os anjos, junto com Nossa Senhora, desatam os nós causados pelo pecado. É importante entregar aos anjos os nós da nossa vida, para que se tornem uma fita direta do amor. Outro pedido extremamente importante é o seguinte: não? Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. O grande pecado nosso é o pecado da omissão, não fazer as coisas boas que poderíamos fazer aos outros, a nossa indiferença, indiferentismo, nossa falta de amor fraterno, não? Nossa tibieza. Então os anjos, eles são muito atentos, não? Eles sempre prestam serviço, eles sempre ajudam. Então os anjos nos ajudam a abrirmos nosso olhar
para as necessidades do nosso irmão, da nossa irmã, a fazermos as obras da misericórdia materiais e espirituais. Né? A tirarmos olhar de nós mesmos, né? Não giramos em torno de nós mesmos, mas olhamos para o próximo com essa atenção amorosa. Em seguida, nós fazemos outro pedido importante aos anjos. Cravai no nosso coração aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Nós temos essa tendência de nos acomodar, de relaxar, não? Sobretudo agora na pandemia, tantas pessoas que eram fervorosas, que frequentavam a missa todos os dias, relaxaram, não? Tantas pessoas ainda não voltaram nem à missa dominical. Então os anjos estão aí para ferir nosso coração com o aguilhão da santa ansiedade, inquietude por Deus, não? Que tenhamos um coração desejoso de Deus, não? Um coração que tem sede de Deus, e uma graça que os anjos nos transmitem. E as próximas 3 preces se referem à nossa dignidade de filhos de Deus. Os anjos nos veem não tanto pelo nosso exterior, não? Nós olhamos a pessoa pelo exterior, como ela se apresenta, sua vestimenta, maneira de vestir, de se apresentar, de falar, não? Seu aspecto exterior. Não. O anjo nos olha com os olhos de Deus, olha o nosso valor espiritual. Não? Sim, nós somos pobres pecadores, temos nossas misérias, mas o anjo contempla em nós o sangue de nosso Senhor. Nós fomos comprados, né, pelo preciosíssimo sangue de Cristo, né, que tem valor infinito. Ele também contempla em nós as lágrimas de Maria, nossa rainha. Né? Então, quando ele vê nossa miséria e quase quer perder a paciência conosco, a esperança conosco, porque sempre cometemos os mesmos erros, os mesmos pecados, ele se lembra, nossa, Jesus morreu por meu protegido. Ele derramou o seu sangue por meu protegido. Maria derramou as lágrimas. Né? Então, eu tenho que me empenhar para ajudar meus irmãos, os pobres pecadores. O anjo vê em nós a imagem de Deus, que Deus imprimiu na nossa alma. Né? Ainda que esteja desfigurada essa imagem nunca se perde completamente. Justamente a tarefa do anjo de restaurar essa imagem de Deus em nós, de nos conduzir no caminho da santidade. E por fim, quais são as coisas que podemos e devemos pedir especificamente ao anjo, onde ele nos pode ajudar de maneira especial, onde ele é o nosso grande modelo? Nós pedimos 4 coisas. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. O anjo está na presença de Deus, ele tem a visão beatífica, ele conhece Deus profundamente. Por isso o anjo nos pode transmitir um conhecimento profundo e verdadeiro de Deus. Os nossos anjos veem sem cessar a face do nosso Pai que está nos céus. Eles estão na adoração perpétua. Uma graça especial que nós podemos pedir, alcançar pelos anjos, é a graça da oração, de uma profunda adoração. Por isso é importante, nós sempre rezamos com os anjos a oração do Santo, Santo, Santo. E os anjos amam Deus com todo o seu ser. Eles vivem o primeiro mandamento. Né? Então os anjos podem nos ajudar a colocar Deus no primeiro lugar, de viver o primeiro mandamento, de amar Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças. Os anjos vivem o só de Deus. Deus basta. E sobretudo os anjos são
servidores de Deus, são nossos co-servos, nos ajudam a aprendermos a servir a Deus, sempre fazer a sua vontade, e servir a Deus também nos nossos irmãos. E por fim, pedimos aos anjos, auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Nossa luta não é simplesmente contra carne e sangue, nossas próprias fraquezas, mas também contra os poderes das trevas, o poder inimigo que às vezes se disfarça, né? O demônio apresenta aquilo que é ruim como uma coisa boa, nos procura enganar, às vezes se apresenta como que é um anjo da luz para nos seduzir. Então precisamos urgentemente da ajuda dos anjos nessa luta contra os poderes das trevas. E por fim, esse último pedido, o mais importante, né? Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca. O auxílio dos anjos está tudo concentrado nisso, na salvação da humanidade, de cada pessoa humana. Por isso Deus enviou um anjo especial, um anjo pessoal para nos proteger, nosso querido anjo da guarda. Por isso Deus envia os coros angélicos e os exércitos angélicos nessa batalha para a salvação das almas, para que nenhuma alma se perca. E um dia nós reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Isso vai ser nossa alegria, não? Nos encontramos todos novamente no céu em união com os nossos irmãos, os santos anjos, para louvar, adorar, agradecer a Deus. Então, caros irmãos e irmãs, recebemos agora a súplica ardente, como todos os dias, né? E eu penso que vocês entenderam um pouquinho mais, né, durante essa novena, como é importante essa oração e como é poderosa, como essa oração nos ajuda a nos unirmos mais aos santos anjos, a implorarmos sua ajuda, a recebermos sua intervenção nessa batalha espiritual e a formarmos com nossos anjos um exército de batalha sob a chefia de Maria. E assim alcançamos todos juntos a eterna bem-aventurança, onde vamos estar unidos eternamente com nossos irmãos, os anjos, e com Nossa Senhora, todos os santos, para louvar, agradecer a Deus por toda a eternidade. Amém. Agora devo impartir para vocês a santa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, de São José, terror do inferno, e sobretudo de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima.